Pensa comigo, que sentido tem nós vivermos a nossa vida só um tempo, 70, 80 anos, morremos e acabou tudo? Que graça tem a vida assim? Não tem nem sentido nós vivermos só esse tempo e acabou tudo. Nós que somos cristãos, nós acreditamos na vida eterna. Nós acreditamos que aquele que acredita na palavra de Jesus Cristo tem a vida eterna. E acreditar não é só de você dizer, você ouvir, é você realizar a vontade do Senhor em ações. Mostrar que você é cristão. O que é ser cristão? Ser cristão é se aproximar do Senhor, andar com o Senhor, meditar a sua palavra, é querer ir para o céu. E como que eu vou acreditar na palavra de Jesus se eu não leio a palavra de Deus? Como que Ele vai mudar a minha vida se eu não sei o que Ele quer? Então nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Deixar de assistir muitas coisas e você preparar um lugar de oração e de meditação da palavra na sua casa. Escolha Jesus para você ter a vida eterna. Mude de vida. Sabe o que é conversão? Você está indo para lá se converter, mudar o rumo. Mudança de mentalidade, metanoia, mudança de mente. Você pensava desse jeito e Jesus agora mudou a sua vida. Muitos pensam que conversão é somente deixar de beber, deixar de fumar, deixar de se drogar, deixar de estar na prostituição. Acham que conversão é só isso. Este é o começo da conversão. Você vai deixar muitos pecados horríveis. Isso é o Espírito Santo que está agindo em você. Só que agora, você estava indo em uma decolagem, como um avião. Agora você vai para um segundo passo. Você deixou tudo isso, bebedeira, más companhias, gula, vai deixando esses pecados horríveis que são ruins. E o Espírito Santo tirou de você. Agora você precisa ir para um segundo grau, você precisa aumentar a sua vontade de estar mais próximo de Deus. Então você vai agora decolar com um a jato. Agora você está mais acima. Como que eu faço então para estar mais acima? Agora você vai ter uma vida de oração. Agora você vai entrar num caminho de jejum. Você vai saber que jejuar faz bem para mim e jejuar faz bem para a minha família, quando eu coloco um propósito naquele jejum. Agora você vai deixar a tua preguiça para você se voltar para Deus na oração, junto com a palavra, Léxio Divina, meditação da palavra de Deus, leitura orante da palavra de Deus. Ah, mas é difícil, claro que é difícil. Agora você está entendendo que eu preciso ir para um segundo grau. Eu preciso aumentar agora a minha comunhão com Deus. Como que eu faço isso? Você deixou esses pecados ruins, esses pecados que faziam que você tivesse nojo. Você deixou esses pecados. Agora você está se voltando para Deus, mas é preciso crescer em Deus. Não é só isso, conversão não é só deixar esses pecados. Conversão é você se aproximar de Deus através da palavra de Deus, você conhecer a Deus. Santo Agostinho fala que ninguém ama aquilo que não conhece. Então, se você não conhece Jesus, como é que você vai falar que você ama Jesus? Não vai amar Jesus. Vamos ler esta palavra aqui, ela vai falar sobre isso, meus irmãos. Sobre a salvação, sobre a vida eterna. Você tem curiosidade sobre a vida eterna? Olha o que diz a palavra aqui. João capítulo 5, no versículo de 18 a 30, que diz assim: por essa razão os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violavam o repouso no sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu pai e se fazia igual a Deus.
Agora ele continua. Jesus tomou a palavra e disse: em verdade vos digo, o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, ele só faz o que vê fazer o Pai. E tudo o que faz, o Pai faz, o faz também semelhantemente o Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma, julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Senhor Jesus, já no começo desse evangelho, ele fala aqui que os judeus eles queriam tirar a vida de Jesus, queriam matar Jesus, porque ele violava o sábado e ainda ele se considerava igual ao Pai, se fazia igual a Deus, diz a palavra. Nós cristãos sabemos que Ele é um com o Pai, nós sabemos que Jesus Cristo é Deus, e nós o adoramos, nós o honramos, nós damos a vida a Jesus, porque nós queremos realizar a vontade de Deus e queremos imitar Jesus. Jesus deu a vida por mim, nada mais digno de eu também dar a vida por Ele, gastar a minha vida para trabalhar para o Senhor. Então o que Jesus fez nesse mundo? Pregou o Evangelho para que as pessoas acolhessem o Evangelho para ir para o céu. Então, imitar Jesus é fazer isso. É nós levar Jesus para as pessoas, para que elas acolham a palavra e venham e reconheçam que Jesus Cristo é um com o Pai, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo ama o Pai, como o Pai ama o Filho, que Ele derrama o Espírito Santo sobre nós para nos salvar e nos santificar. Agora, a palavra é... Quando ele diz no versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Então é preciso nós crermos na palavra de Deus. O que nós lemos aqui, nós temos que acreditar e não podemos duvidar, porque aí vai incorrer na condenação. Não acreditar em Jesus é ir para o inferno, é se separar de Deus. Acreditar no Senhor é ir para a vida eterna, ir para o Senhor. Aí no versículo 25 ele diz, vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O que é ouvir? Porque aqueles que pecam e não estão nem aí para Deus também ouvem a palavra. Não, ouvir a palavra na Bíblia é você ouvir, guardar no coração e obedecer. É isso aí. Ouvir, guardar no coração e obedecer a palavra. O cristão é assim. O pecador, ele ouve a palavra de Deus, ele pode até falar dessa palavra, mas não com ações. Não guarda no coração a palavra. Não obedece ao Senhor. Acreditar na palavra de Deus é obedecer a palavra de Deus em tudo que ela nos coloca. Quando o Senhor fala aqui,
porque vem a hora em que todos os que acham no sepulcro sairão deles ao som da sua voz. Todos os que morreram vão ressuscitar. Todos. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, todos os que morreram desde Adão, todos vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então, é preciso, para ir para a vida eterna com Jesus, é praticar o bem. E que bem é? Está na palavra. Leia a Bíblia. Ouça a palavra de Deus, ouça o que Jesus está me falando, para eu realizar aquilo que é o bem. E nós podemos ver vários lugares, as bem-aventuranças, os 2 mandamentos que o Senhor fala, que resume os 10, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O próximo, meus irmãos, é todos. Ah, mas até o meu inimigo, até o seu inimigo, você tem que orar por ele, você tem que amar ele, é palavra de Deus. Senão, a não ser que você não queira obedecer, não queira acreditar na palavra de Deus, e você vai ressuscitar e vai ir para a condenação eterna. É muito forte de ouvir isso? Eu não acho forte. Eu acho que nós precisamos mudar a nossa vida. Eu acho que é fácil nós acolhermos a palavra de Deus. Difícil é lutar contra o pecado, porque é como um espinho na carne, fincado na carne. É difícil, porque vencer os pecados do dia a dia não é fácil, mas nós estamos lutando para ir para o céu. O pior é aquele que já está inundado no pecado e não está nem aí, continua no pecado e quer fazer o pecado. Agora, nós lutamos contra o pecado, nós caímos sim, caímos todos os dias. Diz a palavra que o justo cai 7 vezes ao dia, o justo, o santo, imagine nós. Mas nós estamos lutando para ir para o céu. Nós caímos, nos arrependemos, confessamos os nossos pecados ao sacerdote para voltar a graça em nós e vamos de novo lutar. Se cairmos de novo, nos arrependemos e vamos de novo. Até o final da vida, nós vamos lutar para ir para o céu. E é aí que nós ganhamos o céu. Lutando. A vida do homem é uma luta contra o pecado, e esse pecado ele não pode estar em nós, o pecado mortal, senão nós vamos perder a salvação. O que tem que estar em nós é a graça de Deus, a graça santificante que nós recebemos do batismo, que nós só perdemos com o pecado mortal. Então, vamos viver na graça de Deus, para um dia nós ressuscitarmos para a vida eterna, e não para a condenação eterna, como diz aqui a palavra. Deus te abençoe.